Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aí então sobre o que a Escritura, nos fala a respeito dos 10 mandamentos, né? E nós terminamos o último vídeo dizendo e eu afirmando que aí nós iríamos ver passagem nas Escrituras de que os 10 mandamentos estão abolidos. Você pode estar pensando, e aí? Mas quando um adventista declara que os 10 mandamentos são a regra da sua vida ou dos cristãos nos dias de hoje, eles estão dizendo o seguinte: as tábuas de pedra do Sinai dadas a Moisés são a regra de nossa vida. Ou, a primeira aliança é a regra de nossa vida. Ou, a aliança antiga é a regra da nossa vida. Esta declaração adventista nega a existência da nova aliança e nega todas as questões associadas com o novo pacto. E quando eu falo adventistas, eu não estou perseguindo a denominação adventista não, deixar claro aqui, tá certo? É que eu fui adventista, mas eu posso incluir aqui todas as outras religiões que são guardadoras de sábado, que são seguidoras do decálogo, tá certo? Mas os adventistas se provam claramente adeptos de uma religião que já foi abolida e desfeita pelo Criador, não só em sua palavra, nas Escrituras, mas de fato e de direito no Monte Calvário. Defender os 10 mandamentos é defender todas as expressões sinônimas que lhes são características e tudo o que elas representam. Esta conversa inventada de que os 10 mandamentos são uma lei moral, é uma bobagem. Afinal, que lei do Criador foi imoral então? As supostas leis cerimoniais ou civis, sim, digo supostas, porque só há 2 colunas na antiga aliança: a lei e o testemunho, isto é, a Torá e os 10 mandamentos. Não existe esse negócio de divisão entre lei moral e lei cerimonial, e o adventismo é uma religião duvidosa em seus aspectos constitutivos, isto é, desde a sua concepção dogmática, elementar com a sua profetisa de sua definição de que a lei dos 10 mandamentos é válida na nova aliança. Aliás, os adventistas não sabem nem mesmo o que é a antiga aliança, ou melhor, seus líderes enganam seu próprio povo por uma razão bem clara. São mercadores de almas, fazem das pessoas negócio, ensinam falsas doutrinas. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra por Deus quando resolveu fazer uma aliança lá com Israel. A Escritura nos informou que as palavras, as tábuas e toda a construção desses mandamentos é a própria aliança. Em todo o tempo não há qualquer sombra de dúvida. A aliança é feita com os israelitas e não com toda a humanidade. Não se deu a todos os seres humanos as mesmas condições ali, naquela aliança, por uma simples razão, meu querido. Vamos lá. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6 diz assim: sereis minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. A função dos 10 mandamentos só pode ser compreendido no contexto em que foi estabelecida. Suas limitações e particularidades só se podem entender à luz das próprias expressões bíblicas, escriturísticas, e não de teorias e teólogos que inventam palavras para empurrar goela abaixo de uma certa comunidade as doutrinas que lhe parecem boas e que apenas servem para dar prestígio aos seus nomes. O Novo Testamento, meu querido, nunca usa a expressão os 10 mandamentos, você sabia disso? Nenhum profeta do Antigo Testamento usa estas palavras em seus textos. Os salmistas usam a expressão a lei, ou os mandamentos, ou os preceitos, ou estatutos, mas nenhum deles usa a expressão os 10 mandamentos. Porém, quase todos usam as expressões sinônimas que apresentei aqui neste vídeo e que eram facilmente inteligíveis entre os israelitas. Era de uma linguagem clara. Eles sabiam como nós agora sabemos que cada expressão destas significa os 10 mandamentos.
O texto que os adventistas apreciam e que é um laço para eles mesmos. Vamos ver um texto bem legalzinho que realmente, e eu falo porque eu passei lá. Há um texto, porém, que excita os adventistas mais criteriosos em defender a postura sem lógica, como tenho demonstrado, de que os 10 mandamentos são válidos na atualidade, sem considerar-se que eles são a própria aliança que o Criador fez com os israelitas. Trata-se lá de Oséias, capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte, vamos lá. Eles, porém, a exemplo de Adão, transgrediram a aliança. Nisso eles me traíram. O texto fala da traição da nação contra o Criador em diversos aspectos e principalmente no que está explícito na leitura óbvia desse texto. Essa passagem é uma faca de 2 gumes para os adventistas. Eles usam-na muitas vezes com os incautos para dizer que a aliança são os 10 mandamentos e que Adão era conhecedor desta aliança, e assim entendem que podem garantir que tal aliança foi feita com toda a espécie humana e não apenas com os israelitas. Tal argumento não invalida a verdade já mostrada e que ainda vou mostrar com maior rigor, desde que a velha aliança, seja ela feita em Adão ou em Abraão, ou com Israel, já está abolida definitivamente no Mestre, quando da chegada da nova aliança. O problema de ser uma faca de 2 gumes, meu querido, é que se os adventistas usarem este argumento, já estão dizendo que concordam que os 10 mandamentos são de fato a velha aliança, como declara lá a Escritura, e assim se tornam réus confessos de sua falsa doutrina de que os cristãos estão debaixo da velha aliança, e dizem que estão na graça. Isto é uma prova poderosa que demonstra suas pretensões de restauradores de brechas, mas na verdade os põe como criadores de brechas na nova aliança. Por outro lado, se também pretenderem manter o argumento de que Adão recebeu exatamente aquela aliança com as palavras exatas que foram dadas no Sinai, conforme foram escritas pelos dedos de Deus, ajudarão a defender a minha posição ainda muito maior, muito mais ainda. Vamos verificar por quê. Vamos lá, a gente lê na Escritura lá em Romanos capítulo 5, de 12 a 15, o seguinte, vamos lá. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça do Criador, e a dádiva pela graça de um só homem, o Salvador, transbordou para o mundo, para muitos. O que significam essas palavras, a semelhança da transgressão de Adão? O que significa? É exatamente aqui onde o texto de Oséias, capítulo 6, verso 7, encontra seu amparo rigorosamente escriturístico. Vamos lá, Oséias 6, 7 diz lá, eles, porém, a exemplo de Adão, transgrediram a aliança. Nisso eles me traíram. Com cuidado, vamos examinar esse texto à luz do texto anterior lá de Romanos, capítulo 5, verso 12 a 15. Adão transgrediu a aliança. Realmente? Sim, ele pecou contra o Criador. E pecado é transgressão da lei. Sim, lei. Sem lei, meu querido, sem lei não é levado o pecado em conta. 1 João capítulo 3, verso 4 e Romanos capítulo 3, verso 20. Mas qual foi o exato pecado que Adão cometeu diante do Criador lá no Jardim do Éden? Qual foi? Veremos isto agora quando? No próximo vídeo. Exatamente. É legal, né? Tá curioso? Você quer saber qual é o pecado que Adão então cometeu? Lá no Éden? Vamos dar uma olhadinha lá no próximo vídeo. Legal ter vindo até aqui, assistido até o fim, está assistindo todos os vídeos. Já tem gente já colocando lá algumas mensagens lá no meu Face, algumas pessoas me pedindo para eu adicionarem eles lá no meu canal, adicionarem no Face. Legal, vai lá, assiste, tá bom? Tá aí os meus endereços. Um grande abraço e vamos lá. Acho que vai ser só mais um vídeo. Até lá.